Falar agora de Cruzeiro, a gente já te mostrou aqui no Globo Esporte que os jogadores voltaram aos trabalhos na Toca da Raposa e ontem teve reunião importante da diretoria com os investidores. Rodrigo Franco tá na Toca da Raposa. Mas que mistério, Rodrigo. Tá chovendo na frente do Rodrigo Franco e atrás. Como é que você não tá molhando, Rodrigo? Me explica. Ah, Maurício, isso aqui tem um segredo chamado Gilmar Fernandes, nosso repórter cinematográfico, providenciou uma sombrinha aqui em cima que permite que eu fique aqui no seco enquanto eu estou falando com vocês. Boa tarde para você que está com a gente no GE. E é assim que a gente traz as informações do Cruzeiro, que está procurando um jeito de pagar os salários, 13º, FGTS, tem muita coisa atrasada em relação aos funcionários e aos jogadores. E o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, está tentando arrumar uma solução. A principal e talvez a única seja buscar a ajuda de empresários. Ontem teve uma reunião com alguns dos empresários que já são investidores do clube, que têm ajudado o clube a ter uma vida financeira mais saudável, mas não houve uma solução por enquanto. Uma nova conversa está marcada para hoje e aí deve-se acertar os detalhes para que o Cruzeiro tenha uma ajuda emergencial, pelo menos para quitar esses pagamentos que são mais urgentes, né? O clube já há muito tempo está com dificuldades de manter os salários em dia e o Sérgio Santos Rodrigues está recorrendo mais uma vez a empresários para que esses débitos sejam quitados. Quem participou da conversa, numa apuração da nossa turma do GE. Globo, é o Alvimar Perrella, ex-presidente do clube, nos anos de 2003, quando o clube foi campeão da Tríplice Coroa. Ele é considerado nos bastidores um apaziguador, um cara que agrega várias forças dentro do clube e também está ajudando nessas conversas para tentar resolver os problemas financeiros do Cruzeiro. Problemas que ficaram mais claros hoje com a divulgação de um balanço parcial do clube, 12 milhões e meio de reais de déficit, o Cruzeiro ainda gastando mais do que está arrecadando, apesar de, na comparação com o primeiro semestre do ano passado, ter reduzido custos com o futebol profissional e ter aumentado as receitas. Maurício. Ainda precisa reduzir esses custos. Rodrigo, fica quietinho aí, pra você andar meio metro, vai molhar, viu? Toma cuidado. Boa tarde, bom trabalho pra você, meu amigo. A gente mostrou que os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram e o meio de campo do Cruzeiro, o Rômulo, deu uma entrevista super sincera que a gente também acompanhou. Fé. Sentimento ainda mais real quando compartilhado. A gente tem fé e esperança aí que uma solução vai ser encontrada para que todos fiquem contentes, tá? Rômulo fala pelos jogadores e principalmente pelos funcionários. Todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive, né, financeiramente. Foram 4 dias de greve, sem trabalhos na Toca da Raposa, mas os jogadores não ficaram parados. De forma alguma vai atrapalhar a nossa performance, até porque somos profissionais, né? E conversando entre nós, praticamente todos treinaram em casa, né? Para estarem prontos, né? Com os jogadores de volta aos trabalhos, agora é a diretoria que tenta fazer a parte dela. E o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, conversa com empresários para tentar colocar pelo menos parte dos pagamentos em dia. A última reunião foi ontem, na Toca da Raposa. Por enquanto, a solução não veio. Pelo que foi apresentado pelo presidente aos jogadores, o Cruzeiro precisa de pelo menos 9 milhões e 100 mil reais para pagar salários, férias, 13º e FGTS de funcionários e jogadores que estão atrasados. Os números, apurados pelo GE. Globo, são de uma das empresas de consultoria que tem ajudado o clube na tentativa de ter saúde financeira. Uma das perguntas feitas ao Rômulo foi sobre a possibilidade de uma nova paralisação. Essa é uma pergunta muito delicada, né? Porque isso não cabe a 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Isso é sempre uma decisão de todo o grupo, né? Grupo que trabalha à espera de uma resposta. Vamos lá então, falar sobre o Cruzeiro aqui na Rádio Super. Hoje um dia importante, alguns números das finanças, dívidas do Cruzeiro foram apresentados. Um abraço, boa tarde, Arthur. Boa tarde, vamos pisar no acelerador aqui. Meu caro Léo Campos, Gilmara, Pedro Abílio. É isso, matéria que inclusive está de forma resumida no nosso portal otempo.com.br. Os estudos comparativos dos resultados ajustados entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021
apontam que a atual gestão conseguiu aumentar receitas, reduzir gastos e incrementar os investimentos nas categorias de base, melhorando o resultado em mais de 40 milhões. E diz a matéria, no futebol profissional foram arrecadados cerca de 19 milhões com a venda de atletas, o que apresentou um número de 47% em relação ao primeiro semestre de 2020. Além disso, foram arrecadados 17 milhões em receitas, valor 21% superior aos 6 primeiros meses do ano passado. Em relação às despesas do futebol profissional, o clube apresentou gastos de 49 milhões no primeiro semestre deste ano, obtendo uma redução de 9% em relação ao mesmo período de 2020, por volta de 3 milhões e 700. Então foram gastos com empréstimos e contratações de atletas, valor 27% menor do que em 2020. Enfim, todos os números estão, repito, de forma resumida no nosso portal, você pode conferir por lá. Alguma observação daí, amigos e amigas, né? Porque tem a Dimara, hoje à tarde haverá atividades, o Moreno já vem treinando, Marcinho e Norberto à disposição para sexta-feira, mas é sempre bom a gente lembrar, 3 desfalques, hein? Luxemburgo, à beira do gramado, Adriano e Giovanni Piccolombo, dentro de campo, não poderão atuar então na sexta-feira, desfalques dentro de campo e também fora, companheiros. Arthur, a gente tem que pensar sempre, e o Cruzeiro não pode ter outro pensamento, independentemente do que ele tiver de desfalques ou o que está acontecendo, o trabalho do Cruzeiro é vencer os jogos. Não tem como a gente ficar aqui dizendo assim, 0,01% chance de chegar. Não é isso. O Cruzeiro é se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. É esse o trabalho que tem que ser feito. E todo mundo que tiver à disposição, é isso que tem que fazer. Se troca lá, se troca aqui, não adianta, gente. Tem que vencer com o que tiver. Se não vencer, aí a situação do Cruzeiro se complica, né? Exatamente. Porque daí você já tem que olhar para baixo. Exatamente. O Cruzeiro ainda vai treinar, claro, na quarta-feira, aí na quinta pela manhã, viajando para Florianópolis. O jogo na sexta será às 9:30 da noite. O pessoal tá esperando a grana aí, o pagamento. Reuniões continuam acontecendo.